Salve, salve, família vascaína, estamos começando mais um Mineiro Cast, né? Fazia tempo que eu não gravava aqui um podcastzinho. Hoje vamos falar sobre Dimitri Payet, fazendo aí um ano da sua chegada, né? Aquela manhã onde os vascaínos lotaram o aeroporto do Rio de Janeiro por volta de 6 horas da manhã, eu acompanhando tudo ao vivo na live do Bom BTB Esportes e outros canais também, né? Uma cobertura bem completa da chegada do Payet. Tava cheinho, né? Teve muitos memes da sua barigola, né? E claro, a desconfiança de alguns, a esperança de muitos, né? Porque, querendo ou não, é uma contratação de peso. Um jogador que já foi de seleção francesa, já tem passagem marcante por clubes da França, da Inglaterra. Então, um jogador que obviamente chega cercado de expectativas. E o 2023 do Payet, em que pese a questão física, para mim foi positivo. O Payet tem 3 jogos onde ele é bastante decisivo, sendo que 2 deles ele meio que ganha os 3 pontos pra gente, né? Tem aquele gol contra o Fortaleza, onde o Vasco vence a partida por 1-0 com o gol dele de canhota da entrada da grande área. Tem aquele gol no último minuto contra o América Mineiro, jogo em São Januário, gol de falta, muito bem batido. E só aí são 6 pontos carimbados pelo francês. E eu lembro também que na Arena Fonte Nova contra o Bahia, aos 40 e blau do segundo tempo, o jogo estava empatado em 1-1. O Payet faz uma jogada ali dentro da grande área, rola ela para o Jair. O Jair fica cara a cara com o gol e ele acaba finalizando para fora. E assim, aquele típico lance que você fala que o atacante perdeu o gol, né? O Jair não é atacante, obviamente, mas que o jogador perdeu o gol. Então só aí seriam 3 jogos decididos, seriam 9 pontos. Ele disputou aí, vou pegar certinho quantos jogos ele disputou na temporada passada, e fato é que ele não está conseguindo ter a mesma frequência, né? Desculpa, deu uma tossida aqui. Tá aqui, ó. Na temporada 2023, o Payet, que chegou obviamente no meio do ano, a gente tem que lembrar, ele fez 17 jogos com a camisa do Vasco. Ele marcou os 2 gols que eu falei, né? Tá aqui, Brasileirão. E deu uma assistência. Só que ele entrou de titular 7 jogos. Então, em 7 jogos, ele pegou 2 gols e deu uma assistência. Ele contabilizou aí 798 minutos. O que mostra que esses jogos que ele entrou como reserva não ficou muitos minutos em campo. Então 2023 bem ok, né? Você pesando aí a questão do peso dele, eu acho que foi muito bom. Aí o Payet faz uma boa pré-temporada para a temporada 2024. Ele se apresenta magrinho, todo mundo elogia bastante a sua dedicação, né? Várias fotos nas páginas de Vasco aí exaltando o físico do francês e todo mundo achando que ele ia voar em campo. O Vasco fez aquela pré-temporada no Uruguai, né? Lá em Punta del Este, onde a gente disputou jogos contra o Deportivo Maldonado e o San Lorenzo. E ele foi um dos destaques ali dos jogos, né? Apareceu bem fisicamente. E isso se confirmou no Campeonato Carioca, né? Ele fez 10 jogos e participou de 6 gols, com 2 gols e 4 assistências. Acabou sendo um erro de planejamento do Vasco, né? Porque o Payet estourou justamente por estar fazendo um Carioca muito forte. Na hora que precisou dele no Brasileirão, ele não deu conta. E a idade do jogador pesa muito nesse planejamento. Então deveria ter feito um planejamento de poupar o Payet o máximo possível no Carioca para ele entrar assim voando no Brasileirão, né? E demorar para ele ter esse risco de lesão.
Se o Vasco tivesse feito isso, talvez agora, no meio do campeonato, que o Vasco teria que estar dando uma poupada nele. Afinal, ele fez 10 jogos, né? No Campeonato Carioca. Então, você põe 10 rodadas a mais dele aí num Brasileirão. E, claro, não dá pra elogiar mais o Payet por conta desses números no Carioca, porque Carioca a gente sabe tem um nível abaixo, né? Então, eu gosto mesmo de mirar Brasileirão, Copa do Brasil e competições internacionais. É aí que vale a pena você ver as estatísticas do jogador. Mas serviu para a gente ter esperança de ter um Payet bacana na Copa do Brasil e no Brasileirão. Na Copa do Brasil, ele participou dos 3 gols naquela decisão contra o Fortaleza. Um jogo marcante, né? O jogo talvez mais difícil do Vasco até aqui. Eu arrisco dizer que foi mais difícil passar do... Arrisco não, tenho certeza que foi mais difícil passar do Fortaleza do que passar do Atlético Goianiense. Não só porque foi nos pênaltis do Fortaleza, mas o jeito que foi o segundo jogo, né? A gente arranca um 0x0 lá em cima. Acho que foi o primeiro jogo do Rafael Paiva. Consegue armar uma retranca, o time mal joga, mas sai com um bom resultado de 0x0. E aqui a gente, né, acaba ficando uma situação complicada e ele cruza uma bola, eu não lembro, acho que foi o pênalti, né? Foi ele que cruzou a bola e ele também deu um passe pro Piton marcar o terceiro. Enfim, ele participou diretamente dos gols do Vasco naquele empate. E no Campeonato Brasileiro, infelizmente, o francês não conseguiu jogar. Ele... Deixa eu ver aqui, ó, quantos jogos ele tem em 2024. Ele fez 17, né, na temporada passada. Nesse ele tá com 22. Mas vamos ver no Brasileirão quantos jogos especificamente, que é o que interessa pra gente, ó. Na Copa do Brasil ele fez 4, sendo 3 como titular. E no Brasileirão ele fez 8, sendo 6 como titular. E ele soma nessas 9 partidas de titular no Brasileirão e na Copa do Brasil, somente não, né? 4 assistências. Não tá tão ruim, né? Dá quase uma participação a cada 2 jogos. Não tá tão ruim. Mas é claro, quem ganha o salário que ganha, quem tem o nome que tem, acaba gerando uma expectativa muito maior que essa aqui. Se esses números aqui fossem do Adson, a gente estaria falando, pô, bons números, hein, do Adson, do David. A galera não gosta que eu falo do Adson. Falar do David, que o DVD ninguém gosta. Então, se fosse do David, a gente estaria falando que eram bons jogos, eram bons números, né? Mas como é do Payet, a gente espera sempre um pouquinho a mais. E ele teve lesão na coxa direita, ele teve lesão na coxa esquerda, né, o que tirou de bons jogos aí do Vasco. E agora parece que ele tá, digamos, não sei se curado é a palavra, né, mas ele tá tranquilo agora em relação a essas lesões. E o Vasco tem que saber fazer um planejamento, né, principalmente porque tem 2 meias que tem que ter os mesmos cuidados. Felipe Coutinho não tem tanta idade, mas é um jogador que teve lesões importantes recentemente. É um jogador que vem de uma liga onde não se joga nem a metade da intensidade que se joga aqui no Brasil, lá no Catar. Então, eu acho que pode até haver um revezamento aí, né, no início. Leva um jogo o Payet, outro jogo o Coutinho. Quem tiver mais detonado, joga em casa. Desculpa, quem tiver com mais condição, joga fora. Fora de casa, né, não joga fora. E é isso, cara. Eu continuo, no geral, né? Fiz até uma enquete lá no WhatsApp do grupo. A maioria respondeu que, no geral, ficou satisfeito com o desempenho dele. E eu tô entre eles. A gente tem que aceitar que é um jogador de 36, 37 anos. E isso vai vir nesse pacote lesões, vai vir nesse pacote vários jogos fora, sem jogar. Mas quando está dentro de campo, a gente vê um desempenho muito bom. A gente vê decisão de jogos, a gente vê passes, a gente vê a bola sendo muito bem tratada, o que é muito bom.
Então, no geral, eu acho que tá compensando. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o Payet ganha tanto, daria para trazer 2 jogadores. O pessoal pode ter razão nessas contas aí, mas eu acho que você tem que colocar nessa conta também, então, quantas camisas o Payet tá vendendo para tirar aí, né, que você já abate aí no que ele tá custando. Quantas pessoas se tornaram sócias por causa do Payet? Quantas pessoas pagam ingresso para ver o Payet jogar? Eu paguei 2 vezes já. Uma ano passado, uma esse ano, para ver ele em campo. E pior que ele não jogou bem nenhuma das 2 vezes. Mas é aquilo, né? Eu tenho no currículo de torcedor que eu vi o Payet jogar. E é um privilégio que quem puder ter, você que mora em algum lugar onde o Vasco vai passar ainda esse ano, você que mora no Rio de Janeiro e ainda não foi, vá. Daqui a pouco é Coutinho, é uma nova história, e assim que são feitas as histórias do Vasco. E eu acho que o francês é um apaixonado pelo futebol, esse cara ama o que ele faz, né? Ele já é milionário, ele podia estar lá na França tranquilo, jogando num clube menor ou até já aposentado, mas ele resolveu viver um desafio numa torcida que cobra muito, e eu acho que no geral ele tá indo muito bem. Pedir para você deixar o seu like aí, mais um Mineiro Cast finalizando aqui. É um podcast rapidinho, né? Aquele podcast pílulas de podcast, para você curtir aqui no nosso canal. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Cadê a musiquinha, produção?